Cara, queria citar um assunto ontem que me chamou a atenção de uma forma meio bizarra. Além daquele negócio do Textor, né, que aconteceu, dele demitir o Paiva depois de ter dado um beijo no cara, 2 jogos antes, que ele ganhou do PSG e depois demitido o cara, e o cara ainda saiu falando que ele foi demitido porque ele queria interferir na escalação do Botafogo, que ia para campo. O Paiva aí abrindo o verbo. O Ajax ontem, os jogadores soltaram uma nota que repercutiu no mundo, dizendo que 6 jogadores do Ajax, nem precisa anotar o nome aqui, porque o ponto não é quem foi dispensado. Os 6 jogadores do Ajax foram dispensados por WhatsApp, maluco. Pois é, eu achei estranho. Você falou assim, pô, mas o que a gente tem a ver com o Ajax? É para mostrar para vocês que não adianta onde é o clube, a questão de gestão, se é SAF, se não é SAF. A gente tem que ver o nível de gestão e administração, independente se é SAF, independente de ser europeu, independente de ser brasileiro, argentino, americano, não importa. O Textor é americano e tem uma SAF. O Textor é americano, tem uma SAF na Europa, também fez merda. Sim, a 777 também era uma empresa que tinha empresa no mundo, também teve problema. Cara, é muito difícil fazer essa administração. Você imagina um grupo como o City, que foi um dos grupos que mais investiu grana aí nos últimos 10 anos no futebol, foi eliminado por Al Hilal. Você pega aí clubes, você vê o futebolzinho que a Inter de Milão apresentou ontem contra o Fluminense. Cara, era deprimente. Eu assisti o jogo inteiro. Era assim, era desolador você ver os caras. Os caras, eles não têm qualidade técnica. Uma dificuldade gigante. Você tirando o Barella ali, que ainda tinha um pouco mais de recursos, falaram de um Luiz Henrique, que não é o Luiz Henrique que foi campeão com o Botafogo no passado. É um outro Luiz Henrique que era do Botafogo, estava no Olympique de Marseille. Os caras falaram na transmissão que pagaram 160 milhões de reais no cara. O cara foi para a direita no início, não conseguia cruzar. Tentava cruzar, errava. Tentava passar, errava. Tentava driblar, errava. O cara foi para a esquerda. Tentou cruzar, errou. Tentou chutar, errou. Tentou passar, errou. Pelo amor de Deus, maluco, um nível técnico bizarro, baixíssimo, 160 milhões de reais. É uma coisa de maluco. Os caras que entraram na Inter de Milão, todos com alta estatura, força física, e os caras não conseguem dar passe correto, não conseguem ter fundamento, não conseguem correr com a bola, não tem condição. Nível técnico bizarramente baixo na Inter de Milão, um negócio atroz, assim. Eu fiquei impressionadíssimo com a dificuldade dos caras de conseguir trocar passe, dos caras conseguirem jogar. Muito baixo o nível técnico dos caras. Tá bom, tava calor, os caras estavam sentindo, mas, cara, nível técnico horroroso. Uma deficiência de passe, de chute, de cabeçada, de posicionamento. Cara, que coisa horrível, que coisa nojenta que foi assistir o jogo do Inter. Então, falando para vocês que, assim, a gente tem vários problemas, mas se a gente conseguir ser minimamente capaz, ser minimamente competente, a gente vai conseguir competir, porque o nível do futebol mundial hoje está um lixo. O nível do futebol mundial, você pega essas coisas, se você tem um time certinho, organizado, bem trabalhado, com jogadores motivados, salário em dia, as coisas certinhas, dá para competir no cenário hoje. Isso, para mim, eu estou falando para vocês porque é um alento. É um alento que mostra que mesmo a gente combalido, a gente tem condição. O futebol é um esporte diferente dos outros que permite times mais fracos enfrentarem outros em contextos mais fortes. Não talvez para disputar pontos corridos, mas ainda permite que você seja competitivo em algum grau, em alguma forma. E no final das contas, o que a gente mais percebeu com essa Copa do Mundo de Clubes é isso. Que no final das contas, se você fizer bons trabalhos, bem organizado, com equipes motivadas e elencos com jogadores com algum nível de recurso técnico e bem treinados e organizados, você vai conseguir, no mínimo, orgulhar o torcedor do seu lado no final das contas. Beleza? Então, isso para comentar aí sobre esse negócio de profissionalismo, de qualificação técnica, de competência e trabalho no futebol, que muitas vezes a gente acaba passando um grau de não só endeusamento ou de, mas é óbvio. Outro dia eu estava falando sobre o negócio do PR, que é um que a gente vai comentar até agora aqui. Aí o pessoal tá falando assim, porra, como é que o PR serve pro Milan, que estavam especulando o Lucas Perry no Milan, e não servia para o São Paulo? Cara, olha aí o nível do futebol italiano. Olha a bola. A Inter de Milão, todos os anos, está terminando melhor do que o Milan. Todos os anos. Então, assim, eu tô falando da Inter de Milão ontem, a sova que tomou do Fluminense. Você vai falar do Milan. O Milan, bicho, ele vem abaixo da Inter de Milão todos os anos. Você imagina a draga que os caras também não estão. Então, quando os caras falam assim, como é que serve para o Milan, não serve para o São Paulo?
Irmão, isso não quer dizer mais nada. Não quer dizer mais nada. Esse contexto que a gente está falando, muitas vezes, claro que o Lucas Perry, na época, a gente nem tem como avaliar direito, porque assim, ele chegou a jogar uns jogos com o Crespo, aí machucou. Quando ele voltou e o Ceni não gostava dele. Aí ele foi emprestado. E aí, vocês sabem no resto da história, ele foi emprestado naquele ano de 2022 para o Náutico. O Ceni era o goleiro da gente, era a maior referência de gol e não gostava do cara. Então, assim, é muito contexto. O pé realmente ele era inseguro, ele falhava. Depois ele teve um tempão no Náutico, ganhou cancha, se fortaleceu, foi pegando melhor. Aí foi para o Botafogo, começou como reserva, depois foi pegando e amadurecendo. E também lembrando para vocês, a gente está falando de um goleiro que jogou em clubes menores, né? O Botafogo, na fase que ele foi jogar, inclusive, ele teve falhas bizarras naquele ano que o Botafogo estava com o brasileiro quase ganho, depois perdeu. Ele teve um grande primeiro semestre, mas depois caiu. Aí depois foi vendido para o Lyon. Eu também soube de grandes partidas e partidas que oscilou. E agora está aí sendo especulado para ir para o Neom da Arábia Saudita, que é um clube que está construindo uma cidade futurística na Arábia, está investindo pesado para conseguir contratar jogadores, inclusive quer contratar o Rodrigo do Real Madrid. Está aí na faixa de 95 milhões de reais a especulação da saída dele para esse time chamado Neom. O Lyon está precisando de grana, não sei se vai conseguir segurar. E aí, o Lucas Perry, se for vendido, o São Paulo receberia 3,2 milhões de reais pela transação dele. O São Paulo receberia pela terceira vez em transações com o Lucas Perry. Já recebeu na cessão dele para o Botafogo uma venda no valor menor, na faixa de 2 milhões. Depois, na ida dele para o Lyon, que eu esqueci quanto foi o valor. Não me lembro exatamente quanto foi o valor. Eu acho que tinha sido 15% de 10 milhões de euros. Alguma coisa assim. Cara, foi um valor razoável lá, 10 milhões de reais, sei lá quanto é que tinha dado. E agora poderia receber mais 3,2 milhões. Por que 3,2 milhões, Anqueta? Porque o São Paulo tem 3,3% de mecanismo de solidariedade no goleiro. Então, qualquer venda que ele é feita dele de um país para o outro, ou dentro da regra da FIFA, entra no mecanismo de solidariedade e o São Paulo ganha uma graninha para poder utilizar, para poder ajudar no seu cofre que está tão combalido aí no final das contas.